Boa tarde a todos e seja novamente bem-vindo ao nosso webinar. Nós, da área de Pesquisa e Inovação Aplicada e Comissão Científica Institucional, está representada por mim, professor Dr. André Ramalho, e pelos caríssimos professor Dr. Abel Menezes e Jefferson Almeida, a quem saúdo com uma boa tarde também. Temos a satisfação de apresentar mais um episódio do webinar e podcast científico do CEJAN, uma iniciativa voltada para o compartilhamento de conhecimento e a troca de experiências entre profissionais de saúde em nossa organização, transformando conhecimento tácito em explícito. Nesse episódio, abordaremos os desafios da pesquisa clínica, da pesquisa científica em economia e avaliação de tecnologias em saúde, trazendo algumas reflexões e avanços no cuidado à saúde dos nossos pacientes e dos nossos serviços. Para isso, contamos com especialistas que atuam diretamente na assistência, na pesquisa e na gestão em saúde no CEJAN. Como sempre fazemos, apresentamos os convidados, então, de hoje. Para darmos início à discussão, apresentamos Lucilene de Fátima Rocha Cova. A Lucilene, ela é graduada em enfermagem pela Faculdade de Enfermagem e Obstetrícia de Adamantina, com MBA em Gestão de Atenção à Saúde pela Fundação Dom Cabral e mestrado em Ciências da Saúde pela Faculdade Israelita Albert Einstein. Atualmente, exerce função de supervisora técnica regional na rede terciária hospitalar do Centro de Gerenciamento Integrado em Serviços de Saúde, o CEGIS, no CEJAN. Possui experiência em gestão e acreditação hospitalar, assim como no cumprimento das metas internacionais de segurança do paciente. A sua atuação tem sido fundamental na otimização de processos assistenciais e na implantação de padrões de excelência em saúde, tanto no CEJAN como fora dele. Ela é membro da Comissão Científica Institucional e é coordenadora da linha de pesquisa em economia e avaliação de tecnologias em saúde do CEJAN. Seja muito bem-vinda, Lucilene. Obrigada. Dando continuidade, apresentamos Eugênio Chapoval Júnior, graduado em Ciências Contábeis pela Universidade Euro-Americana. Ele é especialista em controladoria pela Universidade 9 de Julho, a Uninove, e gestão de serviços hospitalares pela Faculdade Israelita Albert Einstein. Com 24 anos de experiência em custos, planejamento financeiro, controladoria e seus subsistemas, já atuou nos mercados de tecnologia, varejo e indústria, e atualmente, e há 13 anos, está atuando no mercado de saúde privada e pública. Eugênio ocupa o cargo de coordenador de custos na controladoria do CEJAN. Com expertise na implantação de controladoria e gestão de custos nos serviços de saúde, desde a atenção primária até a terciária, o Eugênio tem sido peça fundamental aos apoios das unidades do CEJAN na otimização dos recursos financeiros e na eficiência operacional. Ele é membro da Comissão Científica Institucional e é vice-coordenador da linha de pesquisa em economia e avaliação de tecnologias em saúde do CEJAN. Seja muito bem-vindo e obrigado por estar aqui, Eugênio. Agora, gostaríamos de apresentar a Amanda Carvalho da Costa. A Amanda é graduada em Serviço Social pelas Faculdades Metropolitanas Unidas, a FMU. Ela possui pós-graduação em Gestão Hospitalar pelo Centro Universitário São Camilo e atualmente exerce o cargo de coordenadora administrativa da rede terciária hospitalar do Centro de Gerenciamento Integrado de Serviços de Saúde, o CEGIS, do CEJAN. A Amanda, ela tem atuado de forma estratégica na gestão de processos administrativos em saúde, garantindo a qualidade e a eficiência dos serviços prestados, sempre com foco na melhoria contínua e na inovação da gestão hospitalar. Seja muito bem-vinda, Amanda. E por fim, mas não menos importante, apresentamos Reginaldo Ferreira da Silva. Graduado em Administração de Empresas pela Universidade 9 de Julho, ele possui pós-graduações em Gestão de Custos e Controladoria pela Universidade Cruzeiro do Sul. Com mais de 10 anos de experiência na área administrativa, já tendo atuado em cargos de gestão estratégica, planejamento e projetos, ele é supervisor administrativo no Centro de Gerenciamento Integrado de Serviços de Saúde, o CEGIS do CEJAN, na área da rede hospitalar.
Com ampla experiência em gestão hospitalar e hotelaria, o Reginaldo tem se destacado na implantação de projetos e processos administrativos inovadores na nossa instituição e na obtenção de certificações de qualidade, como o selo Amigo do Idoso. Seja muito bem-vindo, Reginaldo. Bom, apresentações devidamente feitas, desejamos um ótimo encontro a todos e seguimos agora com a palavra a Lucilene Cova, que conduzirá a nossa discussão de hoje. Boa tarde novamente, Lucilene, obrigado por aceitar o convite e a palavra é de vocês. Boa tarde a todos, obrigada pelo convite, por abrir esse espaço tão importante, né, para discussões, para conversas e diálogos. E eu gostaria de começar a nossa conversa falando um pouco o que é a economia da saúde, né? Então, muitos autores, pesquisadores, eles defendem diversas definições, algumas são mais formais, né, focando principalmente na adoção racional dos recursos, né, escassos no setor de saúde. Outras teorias são mais normativas, considerando atividades humanas e princípios como eficiência, equidade, né, integrando as teorias econômicas, sociais e epidemiológicas com o intuito de otimizar essas ações de saúde. Então, pensando no conceito, alguns autores eles falam o seguinte, que a economia da saúde ele tem o objetivo de assegurar o financiamento das ações e dos serviços de saúde e de alcançar maior efetividade, maior eficiência na utilização dos recursos nestes serviços. Então, tem o professor Carlos Nero, do IPEA, que ele fala que o objetivo de economia da saúde é estudar as condições em que se faça uma ótima distribuição dos recursos disponíveis para assegurar à população a melhor assistência à saúde e o melhor estado de saúde possível, tendo em conta, né, meios e recursos limitados. Quando a gente pensa assim no contexto do SUS, Sistema Único de Saúde, e na nossa organização social, ou seja, a aplicação do conhecimento em educação e saúde busca principalmente assegurar um financiamento suficiente para garantir o acesso universal, né, igualitário e integral dos nossos usuários aos serviços e bens de saúde, assim como gerir de forma mais eficiente os recursos disponíveis. Então, a eficiência, ela é um importante princípio da administração pública brasileira e também do SEJAM. Então, a eficiência aplicada no SEJAM, ela atua de forma que atenda os princípios do SUS, né? Universalidade, igualdade, integralidade, com acesso aos serviços de saúde. Então, nesta lógica, o uso mais efetivo e eficiente dos recursos, ele possibilita que mais benefícios sejam entregues à população, na forma de uma oferta mais ampliada e de maior qualidade nos serviços. Então, pensando em estratégias, custo, efetividade e tecnologias, eu convido agora o Eugênio para apresentar e conduzir o nosso webinar de hoje, juntamente com os nossos convidados, porque nós vamos discutir justamente esta temática: como fomentar e como ofertar melhores recursos para os nossos serviços de saúde dentro da nossa organização, que é o SEJAM. Obrigado, Lu. Bom, boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Até puxando um pouco do que a Lu falou sobre eficiência, nós também temos isso como norte nas nossas ações,
as métricas que a gente utiliza, a forma que a gente analisa, o aspecto também situacional e aspecto futuro, e pensando em algumas outras formas de atingir essa eficiência, optamos por criar formas não convencionais de atuar preventivamente e corretivamente alguns equilíbrios financeiros. E foi com base até no nosso convívio no dia a dia, a gente acabou que montando um grupo meio que multidisciplinar, trazendo várias visões, né? Tirando um pouco a visão financeira, aquela visão somente de planilhas, mas a gente trazer um pouco daquilo que mais influencia nos custos, além daquilo que a gente vê de desperdício propriamente dito e demonstrado em relatórios, etc. Então, a gente pensou, né, em criar essa equipe multidisciplinar com o intuito de atuar, né, nesse equilíbrio financeiro daquelas unidades que pertencem ao nosso contrato de gestão e olhando, envolvendo todas as pessoas que estão diretamente. Então, é algo que vai trazer uma visão coletiva e vai trazer uma construção coletiva também. A composição desse grupo que a gente está, é um grupo que está em situação embrionária, está nascendo recentemente, tá? Não é coisa antiga, mas a nossa composição, ela vai desde pessoas de finanças, administração, pessoal de enfermagem, serviço social e etc., diretoria de hospital e por aí vai. A condução dos trabalhos, ela parte de um princípio, né, de um levantamento de uma situação financeira. Aquela situação financeira ela é desmembrada e mostrando onde se está com faroletes vermelhos e amarelos e verdes. E a gente atinge aquilo que tem maior grau de impacto, né? Olhando em questão de Pareto, né, a gente vai resolver aquelas situações que podem representar a grande maioria do todo, né, que vai ter grande representatividade. E é claro que a gente também sempre traz as ferramentas da qualidade para nos acompanhar nesses trabalhos, né? Além de definição de quais são os objetos de análise e discussão, a gente também utiliza a matriz 5W2H para poder acordar prazos, né? Então, quando a gente está numa discussão, a gente não só fala os números aqui estão ruins, vamos melhorar, mas vamos olhar contratos, vamos olhar leitos, vamos olhar dispensação de estoques, armazenamentos, vencimentos. Então, tudo isso faz parte de um conjunto que vai trazer um resultado financeiro lá na ponta. E, é claro, também a gente precisa definir uma meta. Quanto que a gente quer causar de impacto, em quanto tempo a gente vai precisar para alcançar aquele objetivo. Então, isso vai definir se a meta vai ser um pouco mais agressiva ou suavizada, né? E após o início desses trabalhos, também há o acompanhamento em loco, tanto das atividades operacionais que por hora foi combinado repactuada, e também, claro, o resultado final financeiro, se está surtindo efeito ou não, tá? E pensando nisso, né, em toda essa equipe, a gente convidou aqui o Reginaldo e a Amanda, que fazem parte desse grupo, para falarem aqui de algumas situações, né, que a gente viu que tem bastante impacto, que é a gestão de leitos. Tá? E aí eu vou passar a palavra para eles também, para eles poderem dissertar um pouquinho mais do assunto e deixar com mais clareza como que a gente pode alcançar esses objetivos, olhando lá a área de assistência e a área fim. Tá bom? Muito obrigado. Eugênio, é um prazer fazer parte desse projeto, né? Porque em tão pouco tempo a gente já conseguiu enxergar bons resultados, né? E o interessante é que a gente consegue elencar algumas ações práticas que são bem interessantes para que esse projeto ele possa fluir aí de forma positiva e traga esse olhar das equipes para a redução e a melhoria dos custos das unidades, né? Hoje a gente trabalha bastante a gestão das metas, né? Quando a gente fala de metas, a gente sabe que a gente trabalha aí com contratos de gestão, onde o cumprimento das metas é algo obrigatório, está dentro do nosso contrato, mas a gente sabe que fazer a gestão dessas metas é importante, né? Quando a gente trabalha metas num volume muito acima, a gente sabe que isso, se não for pactuado, a gente acaba tendo um custo adicional. Outro ponto importante que a gente também vem observando aí é a gestão dos estoques, né? A gente fala aí sobre subestoques dentro das unidades,
sobre observar a relação de compras para que seja de forma mais assertiva. Então, o olhar para os estoques também faz com que a gente tenha uma gestão mais consciente de custos. E como você bem trouxe, eu acho que um ponto bem importante, né, principalmente quando a gente fala de unidades hospitalares, quando a gente fala de gestão de leitos, né? A implantação de um núcleo interno de regulação, hoje como a gente conhece como NIR, ele é bem importante porque traz um olhar para como a gente gerencia os nossos leitos dentro da unidade. E a gente sabe que tudo isso ele vai impactar nos custos, né? Não só em processos assistenciais, mas também em processos administrativos. Então, hoje, quando a gente fala em gestão de leitos, é importante a gente trabalhar esses processos internos, que as equipes elas entendam a importância do NIR dentro da unidade. Eu costumo dizer que o NIR é o coração do hospital. Então, se ele estiver bombeando e estiver girando, os leitos estiverem rodando, significa que está saudável. Se não, a gente precisa olhar com uma certa atenção, porque tem algum problema ali e a gente também precisa resolver. Então, a gente observou, né, nesse processo, quando a gente começou a trabalhar a gestão de custos, que tinha unidades que a gestão de leitos ela estava um pouco mais madura, então conseguia realmente ter esse olhar, mas em algumas unidades a gente percebeu que o gargalo estava exatamente aí, na gestão dos leitos. Então, com isso, a gente fez um trabalho de conscientização das equipes, começou a medir os tempos aí, para a gente também analisar se esse leito ele rodava ou não rodava, porque a gente sabe que um leito com um paciente ali, sem uma previsão de alta, estagnado, né, sem grandes evoluções durante muito tempo, a gente sabe que ali é um custo a mais, né? Então, obviamente, a gente está aqui focado numa assistência de qualidade, então o olhar sempre vai ser para essa assistência segura, mas a gente também precisa garantir alguns processos para que a equipe tenha consciência de que a gente precisa apoiar esse paciente em algum desfecho, né? Então, com isso, a gente começou a trabalhar as previsões de alta, começou a trabalhar o tempo de resposta do NIR, né? Se a gente conseguia dar vazão e girar esses leitos. Então, essas são algumas ações que a gente trouxe aí para dentro do projeto e vem trabalhando junto com as equipes, né? Hoje, uma dessas unidades que eu comentei, ela já tem um NIR mais maduro e a gente vem observando que tem melhorias de processo, mas que isso já ajuda a unidade a rodar o hospital, porque quando a gente faz esse giro de leitos, faz com que o paciente ele gire dentro da unidade, né? A gente consegue realmente trabalhar a questão de custos de forma mais assertiva, né? Então, a gente vem observando aí como uma das ações positivas a implantação do NIR e o desenvolvimento desse NIR para que ele se torne cada vez mais maduro e que esteja respaldado pela direção, né, local e que tenha cada vez mais poder de tomada de decisão, porque realmente isso é importante quando a gente fala de gestão de custos, né? Essa é uma das ações, a gente pode elencar aqui muitas, mas observando o projeto hoje, eu vejo isso como algo bem positivo. Legal. E aí, continuando aí nesse processo que o Regis falou, falando um pouco mais objetivamente do grupo, é muito importante o nosso papel, porque a gente se aproxima da gestão, e não só da gestão, mas a gente também tem um papel importante de se aproximar também da operação ali administrativa, assistencial, para a gente tentar trazer essa comunicação linear, mostrando que quando a gente fala de custo, de uma economia saudável e sustentável, a gente está falando de pequenas atitudes, né, e ações que nós mesmos fazemos enquanto colaborador, né? Então, a gente estava até falando que o grupo, ele tem essa responsabilidade de transmitir de uma maneira mais clara, fácil e eficiente o que é realmente na operação essa economia, né? Que tudo que a gente faz antes, durante ou posterior impacta, né, positivamente ou negativamente no nosso resultado. Né? Então, muitas vezes, a gente estava até comentando, né, entre nós, em uma dessas nossas reuniões, que a resolutividade de um problema que seria muito desafiador, ele sai de um setor que geralmente está distante,
muito distante do problema. Então, como é importante a gente unir, ter essa equipe multidisciplinar e unir esses colaboradores, né? Está sendo importante trazer isso para dentro dessa comissão, né? Deste grupo. Então, assim, tem sido muito agregador para o Sejam. Eu acredito que a nossa ideia agora, enquanto comissão, né, seja a gente formar outros grupos, que outras unidades também, que o Mundo Sejam, né, ele também tenha esta ferramenta, utilize dessa ferramenta para fazer uma gestão, desde o início do contrato, né, desde o momento que o Sejam, ele, né, que a instituição, ele começar um novo serviço, até o momento que muitas vezes acontece de a gente entregar esse serviço. Então, a ideia é a gente trabalhar preventivamente, né? E entender que custos, ele permeia o nosso dia a dia, né? Então, num ato bem prático, as nossas ações diárias, né? De como a gente utiliza hoje nossos materiais, nossos produtos, nossos equipamentos, né? Que isso vai ser o nosso resultado conjunto final. Então, assim, a gente não pode falar disso sem uma eficiência operacional. Então, a gente, custos não está distantes, né? Quando a gente fala de economia, não é algo da gestão, da alta gestão. É algo do organismo do equipamento, do organismo da unidade como um todo, né? Então, eu acho que fica aqui essa fala, porque a gente tem falado bastante desses resultados que a gente está sentindo, né? Dessa melhoria que a gente vem sentindo, do aprendizado que tem sido, né? Que não apesar de termos especialistas excelentes que a gente aprende aqui com o Eugênio, muito obrigada, né? A Lu, o Regis, a gente também acaba desmistificando que seja algo difícil ou dificultoso, ou que seja de responsabilidade somente de um setor. Então, ele, na verdade, é uma responsabilidade de todos os setores, né? Então, ele permeia toda a unidade, né? Então, acho que isso é bem bacana. Eu gostaria de perguntar para o Reginaldo. Amanda, acho que um ponto legal da gente... Na verdade, Lu, só queria fazer uma contribuição com relação à fala da Amanda, que eu acho que é bem legal, né? Compartilhar informação, né? Porque quando a gente fala de custos, realmente ele não está só na alta gestão, né? Quando a gente compartilha com a equipe, é muito mais fácil esse entendimento e essa colaboração. Nesse projeto, a gente observou que algumas unidades ela tem um setor de custo. Então, isso facilitou muito o andamento do projeto e acelerou. Mas algumas unidades que não tinham setor de custos, ela implantou a comissão de custos, que é algo realmente bem interessante e bem efetivo, né? Porque essa comissão ela é composta por elementos e pessoas de várias áreas, com vários olhares, e que consegue permear e contribuir e multiplicar nessas informações. E também é interessante a gente colocar que o fato de ter um setor de custos não anula o fato de você ter uma comissão de custos, né? Que torna e potencializa ainda mais as atividades do setor. Então, acho que essa parte da comunicação, né? Colaborar e contribuir, trazendo esse olhar para o restante da equipe, eu acho que é fundamental quando a gente fala de custos. Isso, exatamente sobre isso que eu iria falar mesmo. Perguntar para você como que a operação, né, aponta quem está lá no dia a dia, cuidando do paciente, cuidando da conta hospitalar, cuidando do estoque, né? Ele pode entender essa responsabilidade deles na sustentabilidade financeira da organização. Que estratégias que vocês dois pensam, né, em como desdobrar, né, esta gestão, estes resultados para essas equipes? Lu, justamente... Lu, a gente falou muito sobre essa sensação do pertencimento mesmo, e aí quando a gente fala pertencimento, é também ter essa responsabilidade sobre as contas da unidade, né? Porque a gente sabe que se a gente trabalha numa unidade no vermelho, a gente vai ter que deixar de tirar de algum lugar para equilibrar essas contas, né? Então, a gente falou bastante sobre subestoque, sobre desvios,
mas será que essas equipes, elas entendem que essa unidade muitas vezes está passando por uma situação financeiramente delicada, né? Então, acho que quando a gente compartilha essa responsabilidade, compartilha essas informações, a gente consegue trazer essa equipe para mais próximo, né? Porque, ó, tô tirando daqui porque eu vou ter que pôr ali, né? Então, acho que isso traz mais clareza aí. Não, exatamente. É essa consciência que a gente estava falando, até culturalmente mesmo, que a gente pertence a uma cadeia sustentável, né? Então, o que a gente faz impacta no outro, né? Então, quando a gente traz a informação clara, né, para o colaborador, próximo ao gestor e seus colaboradores, isso se torna mais fácil, né? A gente teve alguns exemplos aqui que eu posso trazer, que foi muito legal. Recentemente, em uma unidade, a gente propôs fazer, a gente teve uma meta de utilização de uso de papel sulfite, né? E aí, como fazer... Para quem vê de fora, pensa, poxa vida, é só diminuir o papel sulfite. Mas não é só diminuir o papel sulfite. Quem utiliza o papel sulfite? Muitas vezes está lá na ponta, né? A recepção, começou da recepção da unidade, né? Então, conscientizá-los que quando a gente faz a utilização consciente mesmo dos materiais, os recursos que a gente tem, que a gente está inserido nessa cadeia, é o melhor caminho, é a comunicação, né? É o compartilhamento de informações claras, assim. A gente tem tido bons resultados mesmo e o engajamento do colaborador, né? Da instituição como um todo, porque aí, quando você define onde você quer chegar, qual a estratégia que a gente utiliza, onde a gente vai, é fácil você ter todo mundo junto com você, né? A gente tem, hoje, a vontade era de falar 1000 ações. Eu sei que o tempo não permite, mas tem sido muito prazeroso e assim, agregador também, né? Até para nós, o conhecimento que a gente pode levar a partir de agora para as outras unidades, o que a gente vem hoje já aprendendo aí com essas ações. Excelente contribuições, muito obrigada. E eu queria pedir para o Eugênio, porque esse mês ele está conduzindo, né, o PDL, que é o Plano de Desenvolvimento de Líderes, né, e que eu entendo que se a liderança não estiver envolvida em todos os projetos, né, ela tem um papel fundamental. Então, Eugênio, eu queria que você comentasse um pouco o que você espera, né, desse PDL, o que você almeja com isso, né? Qual o propósito e o alcance que você está depositando neste PDL frente às lideranças? Obrigado pela pergunta, Lu. Esse PDL ele é gratificante para todos os lados, né? Para a gente estar transmitindo conhecimento, ter um alcance muito maior naquilo que a gente fala com um ou outro gestor ali, mas a gente vai estar alcançando um exemplo de uma unidade básica, não somente a gerência, mas supervisão de enfermagem, encarregado administrativo. Então, todas as lideranças que vão estar alinhadas naquele conceito. E, em paralelo também, além do PDL, a gente está desenvolvendo vários painéis com vários indicadores, que até trazendo um pouco do comentário da Amanda aqui sobre o consumo de papel sulfite, quando você vê nesses indicadores uma situação de que o desperdício de um certo insumo poderia contratar um outro profissional que poderia tirar um pouco do sufoco daquela atividade, daquele departamento, as pessoas têm plena consciência daquilo através dos números. Além dos números, também a consciência, a teoria, o impacto e o envolvimento de tudo que está cercado em custos traz essa consciência. Como se fala, é a receita, né? A receita é o tempo de maturação e até você chegar num ponto ideal, né? Então, você põe um pouquinho de indicador ali, um pouco de conceito ali, uma frequência maior de bate-papos, de intervenções, aí as pessoas já vão estar alinhadas e assim nasce uma cultura, né? A esperança nossa é de nascer uma cultura de controle financeiro, uma cultura de gestão financeira universal para o Sejan. Obrigado. Excelente.
Eu quero agradecer a todos, agradecer os nossos convidados, agradecer o professor André, o professor Abel por essa oportunidade, ao meu parceiro Eugênio, que está junto comigo à frente dessa linha de pesquisa de economia e avaliação de tecnologias em saúde. Convido a todos que, se tiverem trabalhos, se tiverem experiências, que nos procure, se precisar de um apoio acadêmico, um apoio para a gente promover discussões, que nos procure também. E foi uma alegria participar com vocês hoje desse webinar, e fica aqui o convite para nos vermos no próximo webinar. Muito obrigada a todos.